Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Nós vamos abrir nossa Bíblia hoje em João, Evangelho de João, capítulo 12, e vamos tirar daqui dois versículos, 25 e 26. Queria, antes de qualquer coisa, pedir licença à igreja por não trazer um texto emblemático, um texto que fale especificamente da ressurreição, mas foi essa a direção do Espírito de Deus quando eu fui preparar a palavra de hoje. João 12, 25 e 26, diz assim a palavra do Senhor: quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai celestial, clamamos a Ti, Senhor, confiados no poder que há no sangue de Jesus. Rogamos que o Senhor venha falar aos nossos corações de uma maneira especial, que essa santa convocação do dia de hoje, ela possa repercutir em nossos corações, para que sejamos canais da Tua graça, do Teu serviço, aonde quer que estejamos. E que todo o nosso ser, Senhor, seja para a honra e glória do Teu nome, Jesus. Amém. Meus amados, eu agradeço a presença de vocês. E eu queria hoje trazer a consciência da natureza sacrificial do seguir e servir a Cristo. Não é fácil. O Senhor ressuscitou e nos chama a segui-lo e servi-lo. A despeito de qualquer coisa, apesar de todos os pesares, nós somos chamados pelo Senhor ao serviço. Sirvamos na força que só Ele supre. Por isso hoje eu quis sair um pouco dos textos que falam especificamente da ressurreição e chamá-los a olharem para o nosso chamado. Que chamado? Repito: seguir e servir ao Senhor ressurreto. Este versículo está exatamente no contexto que fala do episódio em que alguns gregos queriam ver Jesus. André e Filipe, discípulos do Senhor, vão comunicar a ele do desejo dos gregos de vê-lo. Eu queria que vocês, de uma maneira muito especial hoje, prestassem atenção àquilo que o Espírito de Deus fala aos nossos corações. Jesus responde de um modo que, ao olharmos grosseiramente, parece não ter entendido o recado. Na verdade, ele entendeu, e muito bem, o verdadeiro intento do coração daqueles gregos e de outros tantos, até mesmo entre os judeus. Não é sem razão que justo aqui ele fale tão pormenorizadamente a respeito da sua própria morte e do desafio que teriam que enfrentar aqueles que queriam servi-lo e segui-lo. E mais uma vez eu insisto com vocês, a gente tem visto muitos que até corriam bem, como diz a letra do velho hino, mas que do Senhor longe
agora estão atraídos por uma série de coisas, por uma série de situações, inclinações e outras tantas coisas que nem vale a pena mencionar. E a gente tem visto que o grupo daqueles que verdadeiramente querem seguir e servir ao Senhor tem diminuído a cada dia. Principalmente quando nas comunidades não há atrativos e a única coisa que pode atrair é a santa palavra de Deus. E só aqueles que são verdadeiramente chamados e alcançados pela graça de Deus são atraídos pela palavra, simplesmente. Não há bandas, não há um louvor, vamos dizer assim, mais efusivo, mais barulhento, mas há um chamado de Deus, e eu glorifico ao Senhor pela vida de cada um de vocês. Louvado seja Deus pela insistência, louvado seja Deus pela permanência de vocês na posição, e o Senhor há de honrá-los por isso, em nome de Jesus. O texto nos leva a 3 verdades, pelo menos 3 verdades. É interessante que vocês leiam todo o capítulo. Primeira, servir e seguir andam juntos. Ninguém serve ao Senhor sem segui-lo com toda a força do seu coração. E esse seguir e servir, principalmente o servir, é uma santa compulsão em fazer a vontade de Deus. Segunda coisa, ou segunda verdade do texto: seguir implica em sacrifício. A gente está vivendo um tempo em que o evangelho das coisas materiais, esse evangelho tem sido fabricado. Eu conheci servos de Deus cheios da graça de Deus, que tiveram uma vida, vamos dizer, financeira, do ponto de vista humano, de sucesso, mas que de repente esses perderam tudo do ponto de vista material, mas seguiam a Jesus. Tinha no coração desses ou daqueles uma santa compulsão por servir. Eles amavam Jesus, eles amavam a santa palavra de Deus, perderam tudo menos a comunhão com o Senhor. E para aqueles que só enxergam bênçãos do ponto de vista material, misericórdia. Nada substitui a santa comunhão com o Senhor. Eram homens e mulheres cheios do Espírito. E eu me lembro sempre do irmão Celestino e da irmã Celina. Que alegria do Espírito havia no coração deles. O irmão Anísio, homem de Deus, cheio do Espírito, engraçadíssimo. E o Senhor me colocou esses amados todos no meu caminho ministerial. Como eu aprendi com eles. E tantos outros, e a gente via a glória de Deus na vida daqueles irmãos. Que possamos aprender com esses amados. Nada faltou a nenhum deles. O Senhor não deixou faltar absolutamente nada.
Terceira coisa, ou terceira verdade do texto: servir também implica em abdicar da própria vida, se for preciso. Ninguém quer ouvir esse discurso que eu estou trazendo. É mais interessante você ir a determinados lugares onde o ter sempre se sobrepõe ao ser, não no Evangelho de Cristo. E eu queria chamá-los para que refletíssemos um pouco em pelo menos 3 pontos. Primeiro, o contexto todo, eu quero que vocês leiam também, vai do versículo 20 até o 36. O texto é rico e profundo. Só aqueles que têm olhos espirituais perceberão a profundidade do ensino trazido aqui. Seguir a Cristo implica em sacrifício da própria vida, se for preciso. E é o Dr. Russell Shedd, homem de Deus, cheio do Espírito, em seu comentário deste versículo, ele diz o seguinte: cada discípulo de Jesus deve ser outro grão de trigo, pronto a dar a sua vida pela expansão do Evangelho. A pergunta é: queremos ser esse grão de trigo? Uma atitude sacrificial que contrasta frontalmente com a filosofia hedonista dos gregos na busca do prazer pelo prazer. Jesus diz aqui, logo nos versículos anteriores: digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. Amém? Amém. Segunda coisa importante que nós não podemos perder de vista: Jesus reforça seu ensino sobre essa questão no Evangelho segundo Mateus. Me perdoe pelo texto um pouco longo que vou ler, capítulo 16, de 21 a 26, diz o seguinte: desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes, dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, escuta só isso aqui, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca da sua alma? Olhem para trás. Olhem para trás. A maioria dos bancos está vazio. Sabe por quê? Porque ninguém quer ouvir essa mensagem. E eu não posso trair o meu Senhor com uma mensagem que não vem dele. Onde há 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, ali ele está presente. E eu tenho certeza absoluta que apesar de todos
todos os pesares e todas as lutas pelas quais todos vocês estão passando, vocês estão ouvindo essa palavra. Glorifiquemos o nome do Senhor. Exultemos na beleza da santidade do Senhor. Em terceiro lugar, a pergunta é: será que todo esse arrazoado de Jesus não serviu para afugentar aqueles que queriam vê-lo? Será? Olha que coisa séria. Só a graça de Jesus. Outro dia li uma frase notável atribuída a C.S. Lewis, o grande pregador e teólogo, que dizia o seguinte a esse respeito: se alguém procura uma religião que o deixe confortável, certamente não é o cristianismo. Uma grande verdade. As ovelhas do Senhor são marcadas nas orelhas e nas patas. Elas o ouvem e o seguem, disse o reformador Lutero. A despeito de todo e qualquer sacrifício, os que são de Deus querem Deus. O cristianismo contemporâneo tem sido vendido através de uma imagem absolutamente oposta a tudo isso que nós estamos vendo no dia de hoje. Tudo se promete em troca de adeptos: riqueza, poder, saúde, uma vida prazerosa. Por isso é tão difícil encontrar aqueles que verdadeiramente querem seguir e servir sacrificialmente o Cristo. Os versículos 34 a 36 dizem: replicou-lhe, pois, a multidão: nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu ser necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Respondeu-lhe Jesus: ainda por um pouco a luz está convosco. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. E não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Jesus disse estas coisas e, retirando-se, ocultou-se deles. Glória a Deus. Segundo alguns comentaristas, aqui encerra o ministério público de Jesus. Daqui para frente, ele passa a ministrar aos seus discípulos em particular. A nossa irmã que chegou, nós estamos vendo João 12, 25 e 26. E é muito importante que esses que têm perseverado na palavra continuem até o fim. Não tem sido fácil servir e seguir o Cristo nos dias que nós estamos vivendo. E sobretudo, quando nós temos um ministério, quando nós temos que dar conta daquilo que o Senhor colocou em nossos corações. Esse último ano não foi fácil, especialmente para mim. E é aquela situação em que não há um dia que eu me sente ali que escute uma oração, que escute um cântico, que essas coisas não me remetam a Ele. Mas o Senhor me chamou para fazer a obra de Deus. E eu farei, enquanto o Senhor for servido me conservar com vida sobre a terra, eis-me aqui, para segui-lo e servi-lo e também servir a vocês. Que o Senhor, Ele tenha misericórdia de nós,
Eu não. Ontem meu filho chegou aqui, aí veio, almoçou, veio com os meninos, disse: mamãe, vamos passear. Eu vou passear onde? Eu só quero passear no céu. Aí ele disse: não, mamãe, não tem graça não. Eu digo: claro que tem. Aí é que tem graça. Por que eu vou, meu filho? Não tem graça nenhuma, me deixa aqui no meu canto quieto. Aí ele ficou, fez graça, cheio de presepada, né? Aí a gente deu risadas juntos e tudo. Olha que coisa boa, né? Naquela chuvarada toda e tal, não, me deixa quieta no meu canto. O quarto ponto desse nosso arrazoado aqui é que muitos líderes têm apostado na ideia da postura de sucesso. Todos muito bem vestidos, com suas roupas de grife, dirigindo seus carrões importados, ostentando suas joias, até se endividam para alcançar tais status. Uma busca frenética do prazer pelo prazer. Uma ressurreição de uma filosofia antiga dos gregos, chamada hedonismo. A busca desenfreada pelo prazer. E para convencer seus ouvintes, fazem longas orações com suas vozes cuidadosamente impostadas, dentro das regras de oratória e até cuidadosamente pensados dentro das regras de PNL, Programação Neurolinguística. Já ouviram falar? Pois é, existe isso. Há uma diferença abissal entre unção e persuasão. A primeira, só os que estão cheios de Deus possuem. Enquanto a segunda é usada pelos caçadores de almas, sempre apostos. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. O que tudo isto nos ensina no dia de hoje, especialmente quando tantos esperavam um texto, repito, emblemático, falando sobre ressurreição. Primeiro, Jesus já ressuscitou, e glória a Deus por isso. Então, o que é que nós aprendemos aqui? Primeiro, precisamos anunciar o Cristo vivo, sim, em tempo e fora de tempo. E nós queremos mais uma vez proclamar nesse lugar: Jesus vive, há esperança para nós. Contudo, só os que tiverem olhos e ouvidos espirituais serão tocados e perceberão a urgência desse chamado. Estamos ocupados demais com as coisas terrenas, com o ter, em detrimento do ser, e esquecemos de anunciar o Cristo, e isso será cobrado de nós. E eu não estou falando de uma pregação formal, em cima de um púlpito, mas onde quer que você vá, a glória de Deus possa seguir você. Aonde você possa ir, o nome do Senhor seja glorificado através dos seus atos, através da sua vida, através da sua família. Segundo lugar, nenhum esforço humano pode contribuir para isto. Essa obra é de Deus. Não é para quem quer ou quem corre, mas para aqueles dos quais Deus se compadece. Tudo vem dele, é para ele e acontece por meio dele. Sejamos canais da multiforme graça de Deus. Sigamos como bandeiras daquele que é o Cristo de Deus. E por último, crer no Cristo, segui-lo e servi-lo implica em sacrifício, e só os que são eficazmente chamados serão também eficazmente habilitados para tal. Agora deixa eu fazer só uma revelação a vocês. Orem por aqueles seus queridos que se distanciaram do caminho. O Senhor vai trazê-los de volta. Amém. Eu não sei os métodos,
que o Senhor irá usar. Mas aqueles que são de Deus não se perdem. Eles podem sair por algum tempo da caminhada, mas estão no caminho. Aquilo que foi plantado no coração desses amados florescerá quando menos vocês esperarem. Amém? Glória a Deus. Vamos orar pela netinha da nossa irmã Eliane, bebezinho, internada no hospital, situação muito difícil. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, clamamos por aquele bebê, Senhor. Rogamos a Ti que pelas misericórdias vivas de Jesus, o Senhor que é o médico dos médicos, coloque a sua mão sobre aquela criança, Senhor, sobre aquele bebê, e restaure-lhe a saúde, em nome de Jesus. Amém. Vamos nos preparar para ser o Senhor.